Oi, gente. Só fixar aqui, ó. E aí, gente, tudo bem? Já fixei aí o nosso assunto. Vamos esperar o Lucas entrar. Tá aqui. O Lucas está entrando. Querido Lucas. Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bem, Vicente? Tudo bem? Tudo ótimo. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você tá congelado para mim. Você tá E agora, descongelei? face parkinsoniana para mim. Já vamos entender por quê. Faz o... Toma o seu remedinho aí, para não ficar bradicinético. Oi, Belinha. Oi, galera. Lucas, você está travado para mim. Agora sim. Melhorou? Agora sim. Ótimo. Tomei meu Prologo. Maravilha, maravilha. Perfeito. Muito bem. Vicente, quer esperar um pouquinho? Quer já começar? Podemos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Show. Tá todo mundo vendo direitinho? Coloquem aí. Todo mundo vendo a gente, escutando bem? Ok, ótimo. Vocês estão Show. escutando um som aqui de fora? Oi, mãe. Mamãe entrou. Beijo, mamãe. Ela tá em todas, hein? Minha mãe é minha fã, né? Que bom, né? Fala, irmão. Eu estava comentando com o Lucas, gente, que aqui no meu prédio, tem um prédio em frente com muita gente. Então, no começo da pandemia, quando alguém tocava alguma coisa, tem um artista aqui de sax, então ele tocava, todo mundo batia palma, era uma alegria incrível, né? Aí tem um outro também que é DJ, colocava música alta, todo mundo batia palma, era uma alegria. Hoje, já está todo mundo de saco cheio da pandemia, o DJ resolveu tocar uma música alta, nossa, como ele foi xingado. Eu não quero escutar isso. Para com isso. As pessoas vão enchendo o saco, né? Bom. Muito tempo, né? Vamos começar? Bora lá. Vamos lá. Fernandinha. Bom, o objetivo do nosso papo hoje é conversar um pouquinho sobre marketing. Você quer se apresentar, Lucas? O pessoal que não te conhece? Deixa eu me apresentar rapidinho, então, Vicente. Bom, para quem não me conhece, sou Lucas Brino, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, tenho 15 anos de carreira aí. Tenho como PNF meu carro-chefe, né, Vicente? A base porque eu uso de tratamento. Sou de Vitória, no Espírito Santo. E agora tô começando com esse novo projeto, que é o Neurotalks, que é uma forma de desmistificar a complexidade da neurologia e divulgar um pouco a beleza da fisioterapia neurofuncional. E hoje, para inaugurar, tem José Vicente Martins, que para mim é um grande ídolo na fisioterapia neurofuncional. E aí depois a gente fala da próxima programação aí. Maravilha. Vicente, vai lá. Então vamos lá, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu
considero apaixonantes, que é marcha. Para quem já teve aula comigo, ou na universidade, ou nos cursos de PNF, ou em algum workshop, as pessoas sabem que eu costumo falar sobre a biomecânica da marcha. Então, a gente fala sobre as fases da marcha, sobre a cinemática e a cinética da marcha. Os trabalhos foram publicados em relação a esse assunto. E isso é muito interessante, porque todo fisioterapeuta que trabalha com pacientes com com disfunções do aparelho locomotor deve estudar a marcha humana. Então, quando a gente fala dos aspectos biomecânicos, existem várias terminologias da marcha, a gente sabe muito bem disso. Eu costumo seguir a terminologia do Rancho dos Amigos, da professora Jacqueline Perry, que publicou vários trabalhos e tem um livro excelente sobre isso. Eu tive o prazer de conhecer a professora Jacqueline Perry antes dela falecer, nos Estados Unidos. E a Jacqueline Perry deu muita ênfase a isso. As fases da marcha: contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, balanço inicial, balanço médio, balanço terminal, e tudo em relação à cinemática. O que acontece com o quadril, com o joelho, com o tornozelo, no plano sagital, no plano frontal, no plano horizontal, enfim. E hoje, a análise cinemática com vários sistemas, um deles é o Vicon, que a gente tem lá no Instituto de Urologia, ajuda muito o fisioterapeuta a entender essa análise biomecânica e cinesiológica. Só que existe um outro aspecto da marcha, Lucas, que a gente deve falar, ensinar e conversar com os nossos alunos, que são os aspectos neurofisiológicos. Porque existem várias marchas patológicas que a avaliação neurológica precisa vai nos mostrar o que está acontecendo com aquele paciente. Gostaria de lembrar mais uma vez que o diagnóstico nosológico é feito pelo neurologista, mas o diagnóstico fisioterapêutico, diagnóstico cinético funcional, é nosso. E, por ser nosso, a gente tem que entender essas diversas formas de marcha patológica. Só para a gente ter uma ideia, depois eu cito aqui alguns trabalhos, quando a gente fala das síndromes parkinsonianas, Parkinsonismo plus, nós temos vários tipos de marchas, né? A marcha do paciente com paralisia supranuclear progressiva, o paciente com atrofia de múltiplos sistemas, o paciente com degeneração córtico-basal, o paciente com demência de corpo de Levy. E o que é mais interessante, o que é mais apaixonante, é que hoje nós temos também subclassificações das síndromes. Por exemplo, pacientes com paralisia supranuclear progressiva, hoje tem 7 subtipos. E aí, quando você estuda os subtipos, você vai vendo que as características vão mudando da marcha. E o fisioterapeuta ele tem que estar preparado para entender, avaliar e usar as estratégias para atender esses pacientes com doenças neurodegenerativas, por exemplo. Indicar o melhor dispositivo adaptativo para o paciente usar, se ele deve usar um andador, uma bengala de 4 apoios, 2 muletas, se ele não deve usar nada, se ele tem que andar com auxílio de terceiros, ou se ele tem que andar com supervisão. Isso é muito importante. E aí, eu trouxe aqui para a gente conversar um artigo que eu considero muito interessante, que é de um japonês chamado Takakusaki, que ele vem publicando coisas bem interessantes. E ele escreveu esse artigo, que é de 2017, sobre Functional Neuroanatomy for Posture and Gait Control. Então, é uma correlação clínica, né, da neuroanatomia funcional para postura e controle da marcha. E ele traz várias figuras interessantes nesse artigo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas figuras e vou tentar fazer uma correlação clínica com o que a gente costuma ver.
Porque hoje em dia, Lucas, a gente não pensa mais naquela divisão clássica que a gente ensinava anteriormente, né? Os tipos de marcha patológicas, marchas espásticas, marchas periféricas, marchas extrapiramidais. Isso é uma classificação muito global, né? Hoje, além dessas marchas, nós temos vários subtipos. E quando nós vamos estudando, por exemplo, pacientes neurológicos com vários outros sinais e sintomas, nós precisamos entender o que está acontecendo. Como, por exemplo, pacientes com hidrocefalia, de pressão positiva, que apresenta tríade, né, de incontinência urinária, declínio cognitivo e apraxia da marcha. Pacientes que têm atrofia de múltiplos sistemas, que tem do tipo cerebelar, tem do tipo parkinsoniano, tem do tipo desautonômico. Enfim, cada tipo de marcha tem suas características. Então, o que eu vou mostrar aqui para o pessoal, pode ser revisão para alguns e pode ser novidade para outros, é o que a gente tem de estruturas neuroanatômicas que participam do controle da marcha e da postura. E eu não vou falar, Lucas, porque não vai dar tempo, dos neurotransmissores. Se a gente for entrar também nos neurotransmissores, na participação da dopamina, do glutamato, do GABA, aí, enfim, como dizia o meu mestre... Pode falar. Como dizia o meu mestre Elcio Varenga, que foi meu grande mestre na neurologia, ele dizia o seguinte: não, se a gente for falar sobre esse assunto, a gente pede um fettuccine e fica aqui a tarde toda, a noite toda conversando sobre isso. Eu acho que também foge do objetivo nosso, que é até simplificar um pouco mais a neurologia do que complicar com todos esses detalhes. Isso é importante, eu acredito, para pesquisador, pessoal de neurociência e tal, mas para nós, da prática clínica, aí eu acredito que tem que entender como que funcionam os circuitos, certo, o que faz o que está envolvido aonde, e quando tem uma lesão, como que a gente pode suprir de outras formas. Exatamente. Eu tenho mais ou menos essa visão aí. Isso. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui na tela do computador o artigo para vocês, e aí você vai me dizendo... Gente, depois você poderia compartilhar esse artigo de alguma forma? Claro, esse artigo eu vou colocar no meu Telegram, no meu canal no Telegram, e todo mundo pode acessar, tá? Ok. O meu canal no Telegram é só acessar a minha bio no Instagram e tem o link lá. Eu vou colocar esse artigo e outros artigos correlacionados à marcha, tá? Tá dando para ver bem aí, Lucas? Tá. Tá? Vê assim fica melhor? Tá mais enquadrado. Tá, beleza. Então, eu quero começar... Eu vou pegar as figuras desse artigo e vou... São belíssimas, né? São belíssimas e vou discutir. Isso é um artigo muito gostoso da gente ler. Bom, tá dando para ver bem, Lucas? Tá. Tá, beleza. Tem um delayzinho aí, né? Enfim, a figura tá clara? Tá. Ok. Muito bem. Então, aqui a gente tem o neuroeixo, o encéfalo e a medula espinhal. Então, aqui a gente está falando do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. E como o neuroeixo participa da marcha, de uma forma geral. Então, vamos começar aqui pela medula espinhal. A gente nota aqui que na medula espinhal a gente tem os geradores de padrões centrais, que são circuitos de neurônios que trabalham com uma marcha mais automática. Só que para eles funcionarem nos seres humanos, nós precisamos de estruturas do encéfalo que vão controlar esses geradores de padrões centrais. Então, eu queria começar mostrando para vocês a importância, estão vendo aqui em cima, dos sinais sensitivos para a marcha. Porque o tempo todo a gente tem que trabalhar com o meio ambiente, né? Então, o controle motor depende muito do nosso ambiente. Então, vejam só, os sinais visuais, vestibulares, auditivos, proprioceptivos, de tato e até os sinais viscerais, que vêm das vísceras, né? Todos esses sinais, eles são captados pela
pela periferia, né? Trazidos para o seu nervoso central e são processados. Então, lembrando que, por exemplo, sinais de tato, sinais proprioceptivos, né? Propriocepção, artrestesia e sinestesia, dos 4 membros, eles vêm pela medula, né? Sobem, passam pelo tálamo e vão para o córtex cerebral, chegando primeiro em S1, a área sensitiva primária, e depois em outras áreas associativas. A gente vai falar mais à frente. Ok? Além disso, a gente sabe da importância do cerebelo para a marcha e para os atos motores. Então, aqui, para o cerebelo, a gente tem informação que vem das vias espinocerebelares, que chegam aqui no cerebelo, levando informação do que está acontecendo também com os grupos musculares. E o cerebelo, ele mantém uma estreita conexão com o córtex, né? Ele emite informações para o tálamo e do tálamo para o córtex, então cerebelo, tálamo, córtex, e recebe informações do córtex através de uma via chamada córtico-ponto cerebelar, que vem do córtex, vai até o tronco encefálico, do tronco encefálico para o cerebelo. Muito bem. Além disso, a gente sabe da importância dos gânglios da base, as conexões do córtex com os núcleos da base e dos núcleos da base com o tálamo, do tálamo com o córtex. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E nessa figura, o autor mostra que nós temos 2 tipos de movimento clássicos. Um movimento voluntário, dá para ver bem aqui, e um movimento que eles chamam de padrão emocional do movimento. Um movimento que vem através da emoção, onde o sistema límbico é que governa isso. E, por exemplo, quando a gente tem uma reação de luta e fuga, esse tipo de reação é governada pelo sistema límbico e pelo sistema, então, emocional, que mantém fortes conexões com várias partes do encéfalo, né? Com o córtex pré-frontal, que faz parte desse sistema, com outras áreas do córtex cerebral, né? Com a amígdala cerebral, que faz parte desse sistema, com o tálamo, com várias regiões. E mais à frente a gente vai mostrar os mecanismos descendentes. Deixa eu mudar aqui de novo, para o pessoal me ver um pouquinho. A gente vai mostrar mais à frente as aferências, ou seja, como isso é processado e volta como controle postural e como controle da marcha. O que é bacana, o Lucas, é que quando a gente fala em tratamento, depois que não é o nosso objetivo aqui, mas é importante a gente sempre conversar sobre isso, é fundamental para o nosso cérebro, para o nosso córtex cerebral, ter uma boa entrada sensitiva. Saber exatamente o que está acontecendo com os grupos musculares através dos estímulos que vêm da periferia. Então, todas essas influências que eu mostrei, havia somatossensitiva, havia sistema visual, o sistema vestibular, tudo isso é levado para o córtex cerebral e para o cerebelo, que a gente vai falar mais à frente, para que a programação motora aconteça de forma organizada e harmoniosa, para um ato específico como é a marcha. Lucas, se quiser comentar alguma coisa, estamos aqui em parceria. Não, falando, você comentando da entrada desses estímulos, né? É a relação como o meio ambiente vai entrar no cérebro para ter o controle motor, né? Então tem o indivíduo, o ambiente e a tarefa. Exatamente. Então todo esse input é a questão do ambiente entrando. Exatamente. O Henrique aí de Vitória está brincando aí. Eu adoro o Henrique. O Henrique sabe do meu apelido aí, depois a gente conversa sobre isso. Mas ele postou uma outra foto outro dia aí mostrando também que ele não fica nem um pouco atrás. Aí, olha só, o artigo segue, o Lucas, com essa foto, olha que bacana. Essa figura que é do tronco encefálico, mais precisamente do mesencéfalo, de um gato. E ele começa a falar aqui sobre gato descerebrado.
né, as experiências que fizeram com os gatos descerebrados. Né? E aí ele tenta depois correlacionar isso com o ser humano. E olha que bacana, o Lucas, esse artigo ele é bacana porque primeiro ele te leva a ler, porque tem figuras maravilhosas, você fica motivado a ler o artigo, e durante a leitura do artigo você fica intrigado. Por quê? Porque são muitos detalhes em relação a regiões anatômicas. Então eu aconselho para a galera, antes de ler esse artigo, colocar alguns livros de neuroanatomia do lado, fazer uma revisão bacana sobre a neuroanatomia do tronco encefálico, do cerebelo, do córtex cerebral, dos núcleos da base, né? Porque a gente tem isso fresco, porque a gente dá aula o tempo todo, mas quem não tem, é importante. Então, aqui, E não só a macroscópica, né? Exatamente. Só para o pessoal ter uma ideia, aqui no mesencéfalo desse gato aqui descerebrado, o autor comentou sobre estímulos que eram feitos em diferentes regiões do mesencéfalo. Né? Regiões mais rostrais, mais caudais e através de correntes. E quando algumas regiões eram estimuladas, havia uma diminuição do tônus muscular de alguns músculos dos membros inferiores. E em outras regiões havia um aumento do tônus. E em outras regiões havia um padrão rítmico. Então, essa estimulação do mesencéfalo, por si só, num gato descerebrado, ou seja, cortando as conexões corticais, e é claro que isso era feito em máquina, né? Quer dizer, o gato era suspenso e era colocado numa máquina. O gato era capaz de fazer movimentos de marcha e de locomoção através do estímulo dessas regiões. Então ele retirava o córtex, né? Isso, exatamente. Descerebrava o gato e mesmo assim ele continuava, ele conseguia caminhar numa esteira. Exatamente. Através da ativação dessas áreas. Exatamente. Mas ele era suspenso. máquina dependente, suspenso e tal. Então eles viram aqui, vou falar alguns palavrões aqui de regiões neuroanatômicas, mas aí depois o pessoal faz uma revisão em casa e fica ótimo. Então, aqui no mesencéfalo, por exemplo, existem algumas áreas importantes, como a região locomotora mesencefálica. É uma região específica que trabalha com esse ritmo de movimento e com essas, dependendo da localização, se é mais anterior ou mais posterior, você tem aumento ou diminuição do tônus em alguns grupos musculares. Outra região é a região locomotora subtalâmica, com o mesmo propósito. Outra região é a região pedúnculo bulbo pontino. Então, assim, existem várias regiões aqui do mesencéfalo que são relacionadas a padrões rítmicos de movimento e aumento e diminuição do tônus. E aí a gente vai lembrar que, quando a gente fala de postura e tônus, nós temos vias descendentes que são importantíssimas para isso, que é do sistema medial. Né? A gente hoje divide as vias descendentes, as vias motores, em vias do sistema lateral e vias do sistema medial. E essas vias do sistema medial, e aí eu estou falando de retículo espinhal pontina, retículo espinhal bulbar, vestíbulo espinhal medial, vestíbulo espinhal lateral, tecto espinhal, córtico espinhal anterior. Essas vias são vias importantíssimas para a manutenção da postura e do tônus, de uma forma geral. Quando essas vias são estimuladas aqui no tronco encefálico, então eles fizeram estímulos diretos, eles viam reações específicas nos gatos. E depois a gente vai ver as conexões dessas vias com o córtex cerebral. Então, olha que bacana, vou mostrar aqui de novo a figura. Aqui, ó, um núcleo mesencefálico, né? Aqui ele mostra, nessa coloração aqui, quando você estimula aqui, você aumenta
o tônus. Quando Você está mostrando aonde, Vicente? Qual cor? A cor roxinha, você tem, quando você estimula aqui, você tem um aumento do centro locomotor. Quando você estimula o que está em vermelho, você tem uma atonia. Quando você estimula a região mais rosinha, hipotonia. Quando você estimula essa região em azul, você tem locomoção, padrões rítmicos. E quando você tem o verde, você tem um mix dessas coisas. E isso está no mesencéfalo, no núcleo coniato, mesencéfalo, núcleo cerúleos, em algumas regiões bem específicas. Contínuo, aqui. Exatamente. E aí, mais à frente, ele chega e mostra o que acontece também no bulbo desses animais. E a mesma coisa, no bulbo nós temos regiões que a gente pode aumentar, diminuir o tônus quando são estimuladas. Então, lembrando que o tronco encefálico, vamos agora para a terceira figura que eu acho linda, mas só voltar aqui. O tronco encefálico é uma região importantíssima para o controle da postura e para padrões rítmicos de movimento. Como a medula espinhal é importante também para padrões rítmicos de movimento. Marcos, eu vou disponibilizar esse artigo no meu Telegram. No meu grupo do Telegram. Eu já vou mostrar. E aí, vamos para uma parte que eu considero assim, linda, linda, linda do artigo, que é essa figura aqui, ó. Olha que bacana, Lucas. Figura 5. Essa figura ali. Tá dando para ver? Abre um pouquinho. Não, contrário. Aqui. Aí. Ótimo. Nessa figura aqui, nós temos de novo a importância das aferências, né, dos estímulos somatosensitivos, que vão ao tálamo e do tálamo ao córtex, e no córtex chegam lá em S1, a área sonestésica primária, ok? E depois a integração disso em outras regiões do córtex que a gente já vai falar. Né? Então, observem que estímulos visuais que vêm do córtex occipital, né? Esses estímulos visuais, eles chegam e vão para o córtex parietal posterior, que é importantíssimo, a gente já vai ver, em relação à parte da atenção, em relação à parte das conexões desse córtex parietal posterior com o córtex premotor, que está aqui na frente, a gente vai mostrar. Quando nós pensamos em estímulos visuais direcionados a algum objeto, algum alvo, ou coisas do gênero. Tá? E aqui, esse córtex parietal posterior, ele está sempre ativo com a nossa percepção do nosso corpo no espaço em relação aos objetos também no espaço. Então, essa região aqui, parietal, além desse córtex parietal posterior, nós temos essa parte aqui, que é muito bonita, chamada córtex vestibular, que tem um nome específico, chamado córtex vestibular insuloparietal. Esse córtex vestibular insuloparietal, que está aqui, na região parieto-temporal, é onde chegam as informações do sistema vestibular. Aliás, o sistema vestibular manda informação não só para cá, mas para várias outras partes do encéfalo. Mas essa região aqui, o córtex vestíbulo insuloparietal, é uma região em que é fundamental para a nossa verticalidade. Então, quando a gente assume a posição vertical, essa região é importantíssima. Essa região e uma parte do tálamo, que é o tálamo posterior. A parte posterior do tálamo e esse córtex vestibular são fundamentais para a gente manter a posição ereta vertical. Tanto que os pacientes com síndrome de Pusher têm alteração dessa região, do tálamo posterior e do córtex vestibular insuloparietal. Porque eles têm dificuldade de assumir a verticalidade e, consequentemente, de ficar de forma simétrica na posição ortostática. Ok? E olha que interessante. Quando nós falamos em esquema corporal, estou mostrando aqui,
Esse esquema corporal, que é a nossa noção do nosso corpo no espaço, ele acontece aqui na região parieto-temporal, nessa região. E esse esquema corporal envolve o córtex parietal posterior, envolve o córtex vestíbulo-ínsulo parietal, porque é aqui que a gente recebe as informações somatosensitivas, primeiro vai para S1 e depois vem para cá, ou vem para cá também sempre, né? Então, informações somatosensoriais, informações visuais, informações cerebelares, informações táteis, várias informações chegam nessa região aqui para fazer o nosso esquema corporal. Então, esse córtex temporoparietal é fundamental para a nossa postura. Pessoas que têm alteração dessa região começam a apresentar negligência, hemnegligência, não conseguem entender o próprio corpo no espaço. Tá claro isso, Luquinha? Sim. Sim. Observe, mais uma vez, a importância do cerebelo. Cerebelo mandando informação para o córtex parietal posterior e recebendo informação também dele. Cerebelo mandando informação para essa região aqui, para o córtex vestíbulo-ínsulo parietal, né? E lembrar de 3 regiões importantíssimas para a postura, que é a região locomotora mesencefálica, a região locomotora subtalâmica e a região locomotora cerebelar. Essas 3 regiões mantêm conexões de aferências e referências com essas regiões. Tá? Muito bem. E aí, olha que beleza, Lucas. Essa figura é linda. Porque, tá dando para ver bem? Dá. Tá? Essa região, então, do córtex temporoparietal, ou parieto-temporal, que tem o córtex parietal posterior, que tem esse córtex vestibular, né? Ela mantém conexões alças, redes neuronais, com a área 6 de Brodmann. E a área 6 de Brodmann é a área motora suplementar e o córtex premotor. Né? Nós sabemos hoje da importância dessa área 6, né? A área motora suplementar e o córtex premotor, nos ajustes posturais, em ajustes antecipatórios. Eu já vou mostrar o motivo disso, né? Já. Então, observe que o nosso esquema corporal, o nosso corpo no espaço, manda informação para essa área 6 de Brodmann. E eu queria lembrar que, hoje em dia, essa área 6 ela é dividida em 4 sub-regiões. A área premotora dorsal, a área premotora ventral, a área motora suplementar e a área motora do cíngulo. Então, essas 4 sub-regiões são fundamentais. Desculpa, tá tremido aí, né? Só tomar um remedinho. Mas não tenho Parkinson, não. Então, são fundamentais porque elas vão manter conexão, tá? É porque eu estou segurando a tela e mexendo no mouse ao mesmo tempo. Segurando o celular e mexendo no mouse. Mas o índice dupla tarefa tá mal aí, hein? Tá complicado. Essa região, então, essa área 6, área motora suplementar e o córtex premotor, vão manter conexões com os gânglios da base e conexões com o tronco encefálico. Para depois nós termos, então, um produto final. A live vai ficar salva. Muito bem. Então, olha que legal. Quando eu tenho aqui a área motora suplementar, ela se comunica com os gânglios da base. A área motora suplementar faz sinapse, por exemplo, com striatum. Striatum faz sinapse com pallidum. O pallidum com tálamo. O tálamo com córtex. E a gente sabe que a área motora suplementar ela é fundamental não só para o planejamento do movimento, mas para movimentos sequenciais aprendidos. Uhum. Então, nós sabemos que pacientes com doença de Parkinson, eles têm uma hipoativação da área motora suplementar, porque a via nigrostriatal está comprometida, e aí, consequentemente, há uma alteração também de neurotransmissores entre
o striatum com o pálido com tálamo e o tálamo com córtex. Então, há uma hipoativação da área motora suplementar. Consequentemente, os pacientes parkinsonianos, eles têm dificuldade nesses ajustes posturais, né? Muito bem. O córtex premotor, ele recebe informação direta do córtex parietal posterior. Então, existe uma alça clássica que é córtex visual, córtex parietal posterior e córtex pré-motor. E o córtex premotor manda informações para o tronco encefálico e do tronco encefálico para a medula espinhal, para também trabalhar com ajustes posturais, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui do tremor. Ai. Beleza. E aí, o Lucas, até agora, só para a gente ir enquadrando aqui na nossa linha de raciocínio, nós falamos sobre geradores de padrões centrais na medula, falamos no tronco encefálico, falamos no tronco encefálico sobre áreas importantes no mesencéfalo e na ponte, e no bulbo também. Então, falamos de região locomotora mesencefálica e região locomotora subtalâmica, a relação ali, a relação ali entre a formação reticular pontina e a formação reticular bulbar, aferências e eferências. Falamos da importância do cerebelo em relação ao córtex, cerebelo, tálamo, córtex, e ao contrário, recebendo informação do córtex, córtex, tronco encefálico do cerebelo, as informações que vêm do sistema vestibular para o cerebelo também, para fazer a parte de equilíbrio e postura, as informações que chegam no cerebelo pelas vias espinocerebelares, quer dizer, é muita coisa. Quando a gente fala de córtex, a gente fala, então, desse córtex vestibular, né? Córtex vestíbulo ínsulo-parietal, importante para a verticalidade. O tálamo posterior, importante para a verticalidade. O córtex parietal posterior, importante com tarefas visuais, tarefas com alvo. Essa integração dando o esquema corporal entre córtex parietal posterior, giro supramarginal, giro angular, córtex vestibular, as conexões disso com a área 6, ou seja, com a área motora suplementar e com o córtex pré-motor, né? E depois, as conexões dessa área 6 com os núcleos da base, né? Com o striatum, com o putame, com o globo pálido, com o tálamo e córtex. E depois o produto adesivo, que é o movimento e a postura. Que vem por M1, área motora primária, giro pré-central, e que vem pela área 6, que vem pela área motora suplementar e pelo córtex premotor, também com participação do giro pós-central. Então, esse produto final, Lucas, que é o que eu vou mostrar, a próxima figura, né? Então, sem tremor agora. Vamos ver. Tá dando para ver? Dá, mas aumenta um pouquinho, fica melhor. E sobe a tela do computador. Aí. Lógico. Às vezes você mexe no celular. Beleza. Então, olha que interessante. Isso tudo, se não tiver a participação do córtex pré-frontal, a gente não tem o início do planejamento do movimento. O córtex pré-frontal ele faz conexão direta com a área 6, com a área motora suplementar e com o córtex pré-motor. Conexão direta com o M1, área motora primária. Conexão com o sistema límbico. Conexão com várias outras regiões. Então, quando a gente fala de antecipação, ajuste postural antecipatório, a gente fala muito de área motora suplementar e córtex pré-motor e a ligação deles com o sistema reticular. Com o sistema reticular contínuo e sistema reticular bulbar. Chegando na medula, em situação mais medial,
para fazer sinapse com motoneurônios que vão inervar músculos axiais e proximais. Ok? Ok. Muito bem. É óbvio que isso tudo tem que ter a participação dos núcleos da base, como eu falei, esse loop, né? Tanto de M1 como tanto da área 4 como da área 6, para os triátomos, triátomo pálido, pálido tálamo, tálamo córtex. A importância também do subtálamo e do hipotálamo, o hipotálamo participando do sistema límbico, tudo isso integrado, né? E aí, Lucas, quando a gente fala de pacientes que tenham, então, essas doenças neurodegenerativas que comprometem várias regiões, que comprometem o tronco encefálico, que comprometem o cerebelo, que comprometem o córtex. Quando a gente testa esses pacientes clinicamente, por exemplo, faz um pool test, né? Num paciente parkinsoniano, um paciente com uma síndrome parkinsoniana, e o paciente não tem a reação de dar um passo para trás ou de se equilibrar aquela posição, essa circuitaria está envolvida. Área motora suplementar, córtex pré-motor, os núcleos da base, todos esses neurotransmissores são envolvidos na transmissão sináptica entre essas áreas, né? O córtex pré-frontal, enfim. Então, entender a marcha e a postura significa entender essas áreas como um todo. Então, por exemplo, testes clínicos que nós fazemos no dia a dia, como pedir para o paciente andar para frente, andar para trás, andar de lado, andar em trança, andar rodando a cabeça para um lado, rodando a cabeça para o outro, olhando para cima, olhando para baixo, com os olhos abertos, olhos fechados, aumentar a velocidade da marcha, diminuir a velocidade da marcha, virar rápido, virar com dupla tarefa, andar em ambientes estreitos, aumentar e diminuir a velocidade, passar obstáculo, testes que estão no mini-best, que estão na avaliação funcional da marcha, no índice dinâmico da marcha, em vários instrumentos. Nós queremos entender o que está acontecendo com essas áreas corticais. Entendeu? É interessante a gente entender. Será que o meu paciente tem alteração de ajuste postural? Se ele tem alteração de ajuste postural, isso é falta... Alguma coisa está acontecendo nos gânglios da base, nos núcleos da base, no córtex pré-motor, na área motora suplementar, e no produto, que é a formação reticular, contínua e bulbar. Então, esses ajustes posturais vão estar alterados. E também, assim, só lembrando, né, Vicente, que a gente, através desse teste e tal, a gente não quer nunca tentar saber se é uma área ou outra área, e sim o sistema todo que está alterado, né? Então, conforme a gente vai colhendo informação do paciente, a gente vai ver a tendência é que o sistema, sei lá, de planejamento motor que está mais alterado. Exatamente. E assim a gente vai nos guiando para tentar mudar um pouco ou direcionar um pouco a nossa intervenção. Exatamente. E é o que a gente sempre diz, né, Lucas? Se você tem um paciente que tem alteração da dificuldade de assumir a verticalidade, que tem uma alteração, por exemplo, no tálamo posterior, ou naquele córtex vestibular, você não vai conseguir tratar esse paciente deitado. Esse paciente tem que ser colocado em pé. E ele tem que ser colocado em pé com uma boa aferência. Ou seja, bons estímulos proprioceptivos, bons estímulos vestibulares, bons estímulos visuais, com bom alinhamento biomecânico, para que ele possa perceber o seu corpo no espaço. Essa coisa do esquema corporal é fundamental. Você comentando da questão do esquema corporal, muitas vezes a gente pode usar o ortostatismo para trabalhar o tronco do paciente, né? O objetivo não é o ortostatismo, sim o tronco. Sim. Ao invés de trabalhar com esse paciente sentado, em que ele não tem tanta ativação da formação reticular, etc., a gente colocar esse paciente em pé para ter uma eferência melhor, uma ativação melhor
do sistema reticular e assim trabalhar com o tronco dele. Exatamente. Agora, eu vou dar alguns exemplos clínicos que são clássicos para o pessoal pensar. Se você recebe um paciente na sua clínica e esse paciente ele chega com a seguinte queixa: olha, o familiar diz, ele de um tempo para cá está meio esquecido. A gente tem notado algumas alterações aí de memória, de atenção, etc. Então, quer dizer, ele tem um declínio cognitivo. Olha, ele está incontinente, ou está com urgência urinária. Né? E para andar. E para andar, ele tem dificuldade de planejar o andar. Mas a gente vê que ele tem força. Então, esse paciente que tem apraxia da marcha, incontinência urinária, declínio cognitivo, pode ter uma hidrocefalia de pressão normal. E ele tem que ser encaminhado para o neurologista ver o que vai ser feito com ele. Se vai fazer uma DVP, enfim, qual vai ser o tratamento nesse sentido. E o tratamento da fisioterapia também tem a sua forma de abordar. Outro exemplo, chega um paciente para você que cai com muita frequência. Ele tem uma síndrome parkinsoniana, ele tem lá rigidez, ele tem bradicinesia, e aí ele cai. E ele cai muito para trás. Ele tem retropulsão. Né? E aí você vai examinar, você observa que ele não tem uma boa motricidade ocular, ele não tem uma boa mirada vertical. Red flag. E aí você observa que ele tem dificuldade de deglutição, que ele tem alguns outros sinais. Pode ser que esse paciente tenha paralisia supranuclear progressiva, que tem retrocólis que cai para trás. Né? Então, é uma outra abordagem completamente diferente. Ou um paciente parkinsoniano que chega para você depois de um certo tempo com um sinal de Pisa, com um tronco inclinado, né? Que pode ser uma distonia medicamentosa. Ou um paciente com atrofia de múltiplos sistemas que apresenta sinais cerebelares diferentes de uma ataxia cerebelar clássica, porque além dos sinais cerebelares, esse paciente apresenta outros sinais e sintomas. Ou um paciente com degeneração córtico-basal que apresenta apraxia unilateral de um membro inferior. Você está entendendo? Então, sim, cada uma dessas doenças tem características próprias que o fisioterapeuta deve saber reconhecer e encaminhar para o neurologista e fazer todo um ajuste, né, no tratamento. Exatamente. E como a gente está em contato sempre, né, muitas vezes passa despercebido pelo familiar, pelo paciente, e a gente, com um olhar clínico, que é capaz de identificar e encaminhar esse paciente para o neurologista para daí fazer o diagnóstico. Não é obrigação nossa fazer diagnóstico clínico nenhum, né? Então, mas sim estar atento para encaminhar. E o mais importante, o Lucas, entender que existem testes específicos e que podem ajudar depois no tratamento. Então, pacientes com alterações de ajustes posturais antecipatórios, fazer o pull test, fazer o push release, são testes básicos e simples que já dão pista para a gente. Será que o paciente recupera quando você puxa ele para trás? Será que o paciente recupera quando você faz o push release, ele se empurra para trás e se larga de repente? Né? E aí você vai pensar, em termos de estratégia de tratamento, é a mesma coisa. Eu sei que a área motora suplementar ela tem uma área importantíssima no planejamento do movimento, é uma área importantíssima em relação a sequências de movimentos aprendidos, bilaterais, movimentos mais amplos. Se eu sei que a área motora suplementar é fundamental para o ajuste postural antecipatório, que ela tem conexões com os núcleos da base, que ela tem conexões com a formação reticular no tronco encefálico. Isso tudo nos mostra estratégias de tratamento para esses pacientes. Esses pacientes têm que ser tratados com movimentos mais amplos, com movimentos apendiculares e axiais, com ritmo, com velocidade do movimento, com estratégias que vão desafiar o paciente o tempo todo. O que não pode, o que a gente insiste com os fisioterapeutas sempre, é que o tratamento sempre tem que ser ativo. Não existe aquela fisioterapia mais
Você chega na casa de um paciente como esse e trata esse paciente deitado, mobilizando membros inferiores, alongando, fazendo coisas do gênero. Eles precisam de atividade para o tônus, para adequar o tônus às tarefas que eles precisam. Então, atividades como virar no leito, passar de sentado para de pé, ir ao chão e voltar, levantar de diversas cadeiras com diferentes alturas, trabalhar em diversos ambientes, né? Subir rampa, descer rampa, estímulos externos, tudo isso é fundamental. E outra coisa também que a gente pensa em atividades funcionais e tal, é descobrir o desejo do paciente. O que é importante para ele, porque muitas vezes para a gente tem uma visão de várias tarefas serem importantes para o paciente, mas no final para ele não é. Exatamente. Sei lá, Vicente, eu não quero aprender a rolar na cama, porque rolar na cama alguém me vira e eu estou confortável com isso. A gente vai ficar insistindo nisso? Ou vai passar para o outro passo, né? Aí, Lucas, vem a importância do sistema límbico, do sistema emocional, de fazer coisas que tenham sentido para o paciente. Então, a importância do córtex pré-frontal, que tem as suas subdivisões também, né? A importância do córtex pré-frontal, as ligações do córtex pré-frontal com comportamento, com padrões motores de comportamento, de uma forma geral. A importância de trabalhar com alvos, com estímulos visuais, as ligações do córtex occipital visual com o córtex parietal posterior e a ligação do córtex parietal posterior com o córtex pré-motor e as vias que vêm do córtex pré-motor para o tronco encefálico, para a formação reticular e daí para a medula espinhal, para ativar músculos mais axiais e proximais. Se a gente começa a pensar nisso tudo, trabalhar double task, tarefa dupla, em diversas situações, o paciente andar segurando uma bandeja, andar segurando um copo, funções executivas, ele tem que planejar. É fundamental que o fisioterapeuta entenda que o paciente tem que planejar o movimento. E não a gente, o tempo todo entregar ao paciente, olha, você tem que fazer dessa forma. Senão vira treino, não vira aprendizagem. E lembrar que tem certas doenças neurodegenerativas que os pacientes vão melhorando, mas que dependendo do estágio que você começa a acompanhar o paciente, você pode minimizar risco de queda, você pode prescrever para ele os dispositivos adaptativos adequados para esse paciente, você pode ensinar a família a andar com esse paciente de forma adequada. Enfim, existem milhões de possibilidades que nós sabemos fazer. É bem exatamente. Vicente, só para te posicionar, a gente tem 8 minutos aí. E é interessante. Quer abrir para pergunta? Acho que está aberto aí. Vê se tem alguma pergunta do pessoal. Enquanto a gente dá uma olhada, mas é interessante você falar disso, de dependendo da hora que a gente entra na vida do paciente, porque os fisioterapeutas mais novos recebem as receitinhas de bolo, né? Então partem, dupla tarefa. E assim vai, não para analisar realmente o que esse paciente está precisando. Muitas vezes é só uma atividade física, um fortalecimento, e vai resolver o problema dele. Depende do estágio que o paciente se encontra, né? Claro. Do estágio não IA. Agora, só o fato de você ensinar o paciente a levantar e sentar de uma cadeira de diferentes alturas, dentro da sua própria casa, né? O fato dele levantar de um sofá, que é diferente dele levantar de uma cadeira mais alta, que é diferente dele levantar do chão, em vários casos, diferente dele levantar da cama, e coisas do gênero. Exatamente. Vendo aqui, só tem comentários do pessoal, estou tentando achar uma pergunta aqui, Vicente. Está tão interessante que o pessoal nem parou para fazer pergunta. Outra coisa importante, Lucas, a gente entendeu o seguinte: num paciente como uma síndrome de Pusher, né, após um AVC, que pode ter esse comprometimento, existem algumas áreas que foram correlacionadas à síndrome de Pusher, né? Mas a gente sabe da importância do tálamo posterior e dessa área que eu falei, chamada córtex vestibular. Insular vestibular. Vestíbulo ínsula parietal, que é uma região que trabalha com a verticalidade.
Isso é fundamental. E como é fundamental entender que o paciente precisa de estímulos externos adequados para poder para poder estimular o seu esquema corporal da melhor maneira possível, né? Estímulos visuais, auditivos, vestibulares, táteis, proprioceptivos, enfim. Show. Vicente, 5 minutos. Você quer encerrar, quer abrir de novo, continuar esse bate-papo? Você que manda. Lucas, por mim, não sei o que o pessoal quer aí. Acho que a gente podia encerrar aqui. Eu acho que esse artigo é magnífico. Eu, sim, realmente, acho que nunca tinha visto essa interação toda do córtex. Então, e as imagens são belíssimas também, né? Exato. Só tem que ler, ruminar um pouco para tentar interiorizar um pouco, né? O que eu acho bacana, o Lucas, nesse artigo, é que ele vai te mostrando as diferentes partes do seu nervoso central, importantes para a marcha, e a integração, como você falou. Isso é fundamental. Tem que ter a integração. A gente não pode pensar de forma isolada, né? Quando a gente pensa nessas vias descendentes fundamentais para o controle postural e da locomoção, se elas não tiverem essa integração, né, nada disso funciona. Estão perguntando aqui como fazer parte do grupo do Telegram. Vai lá na minha bio, no Instagram, e acessa, que tem um link para o grupo do Telegram. Aí você entra lá no grupo e eu disponibilizo artigos. Ok? Show. Outra coisa Muito importante, bem. Lucas, eu lancei hoje, eu vou dar uma masterclass gratuita sobre instrumentos de avaliação do paciente com trauma raquimedular. Vai ser no dia 9 de julho. Mas sua aula de TRM não é muito boa, não. É um show à parte. Você é meu amigo. Então, eu falo sobre instrumentos de avaliação do trauma raquimedular. Vai ser dia 9, mas a pessoa tem que se inscrever para fazer a aula. Tá? Então, tem um link lá na minha bio também. Vai ser às 9 da noite, no dia 9 de julho. Uma horinha de aula sobre alguns instrumentos que são utilizados para avaliação do paciente com trauma raquimedular, além da EJA. Instrumentos específicos. Tá? Muito bem. Vai ter algumas encenações ou não? Não. Aí tem que ser ao vivo, né? Isso aí. Com certeza. Bom, Vicente, falta 3 minutos, vamos encerrar aqui. Eu queria te agradecer imensamente. Mais um show, não é uma aula isso. Um poço de conhecimento e uma habilidade para explicar sensacional. Então, obrigado. Acho que a gente está começando com o pé direito esse bate-papo de neurologia aí. Sim. Semana que vem nós vamos falar sobre biomecânica da marcha. Então vamos ver se a gente consegue ver. Nós vimos lá dentro do que acontece, vamos ver agora a parte de fora como que acontece. Ótimo. Maravilha. Outra coisa, obrigado, Vicente. Só para avisar para o pessoal, além desse artigo, tem vários outros artigos interessantes sobre marcha que eu vou começar a colocar no meu canal do Telegram, e que é fundamental que as pessoas estudem a anatomia e a neurofisiologia em livros básicos, como o Kandel, como o Baer, como o livro do Roberto Lente, de neurociência, mente e comportamento. Tem vários livros interessantes que trazem o básico que as pessoas têm que estudar. E depois tem que ir para os artigos e ver o que tem de mais refinado em relação... E olha, a gente não falou sobre os neurotransmissores, que também é um mundo, né? Enfim, eu agradeço a vocês. Davi, meu amigo Felipe Lemos, vários amigos aí na live. Um beijo para vocês, saudade de todo mundo. Vamos ver se segundo semestre os cursos presenciais voltam a acontecer. E a gente espera. Tá bom? Show. Obrigado, Vicente, gente. obrigado, cara. Boa noite.